Desabafo, tudo bem? Eu sou a Aline, seja bem-vinda ao Doc Desabafo Oficial Korea. E seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de hoje, que é, obviamente, sobre Pachinko. Este não é meu primeiro vídeo sobre o K-drama Pachinko. Você pode assistir ao vídeo em que eu comento sobre o episódio 1, 2 e 3. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, se você por acaso ainda não assistiu aos 3 primeiros episódios, eu aconselho você a assistir ao meu vídeo anterior. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o episódio 4, 5, 6... e 7. E sim, você ouviu muito bem, o episódio 7 já passou tão rápido. E se você tá bem ligado aí nas coisas, já sabe que Pachinko está previsto para ter 8 episódios. Ou seja, se já lançou 7, quer dizer que o próximo é o último. Como eu disse no primeiro vídeo sobre Pachinko, eu não li o livro ainda. Minha primeira experiência é assistindo ao K-drama. É que se Pachinko fosse um filme, eu diria que Pachinko foi feito para ganhar um Oscar. Porque ele é, assim, uma masterpiece. Porque teve uma época que era muita modinha fazer isso de mostrar o presente, daí voltar pro passado, mostrar o presente e voltar pro passado. Mas a forma como eles começaram a fazer isso é de uma maneira tão poética, e como cada coisa vai encaixando, não necessariamente para explicar o passado, mas para construir uma narrativa que foi compondo com muita delicadeza todo aquele universo e conectando todas aquelas histórias e todas aquelas Sunjas que são nossa protagonista. Então, desde quando ela era criança, adolescente, até ela, né, jovem ali, fase adulta, contrapondo com quem ela é agora, já idosa, com tudo que ela passou. Então toda essa construção, e é justamente pra mim o episódio 4, que é um dos meus favoritos, porque eu acho ele lindo do começo até o fim e cheio, repleto de surpresas, assim, de reflexão, começando pela questão do arroz de novo, que eu tinha frisado que nos episódios anteriores eu chorei na cena do arroz, de comer o arroz da sua terra e tudo mais, e o arroz retorna agora com a mãe da Sunja fazendo o que ela podia, o impossível ali, pra conseguir um pouco do arroz coreano pra dar pra filha, né, e também servir ao noivo depois do casamento. Ele não era mais noivo, né, já era marido, mas enfim. E aí a filha, né, sentindo toda aquela emoção enquanto comia aquele arroz, e não só aquela carga de despedida, né, de dar o melhor pra minha filha, de desejar um novo futuro que seja muito melhor do que ela tem vivido até agora, que era a perspectiva da mãe da Sunja. Era também essa questão da separação que haveria entre elas. Ela vai mudar agora da Coreia, vai lá pro Japão, pra Osaka, vai ter uma outra vida longe de mim, e talvez nós nunca mais nos vejamos. Então todo esse sentimento que tava ali naquelas colheradas do arroz volta com uma carga dramática muito grande quando ela já tá em Osaka e vai morar na casa, né, do irmão do Isaac, e a cunhada recebe ela com uma refeição. É um momento muito lindo ali do dorama, e ela não aguenta, ela começa a chorar muito porque ela já tava sofrendo com aquela separação da mãe, com aquela separação da realidade que era o mundo que ela conhecia. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia chorar tanto num dorama por causa de arroz. Outra grande surpresa do episódio 4 foi o Solomon revertendo todos os imaginados possíveis e dizendo para aquela senhora não vender a casa. Ela pergunta mais uma vez para ele: se eu fosse a sua avó, você falaria para mim assinar esse contrato? E ele disse não. Eu falaria para você não assinar, indo contra todas as expectativas possíveis da empresa dele, dos negócios. Até a própria Sunja nunca imaginou que ele iria falar um negócio desse. A própria família da senhora, que tava louca pra pôr a mão, né, no dinheiro que ela iria ganhar com um acordo. E aí depois ele dizer pra moça não assinar o contrato, acontece uma coisa tão libertadora dentro dele, que ele fica ali perplexo, ao mesmo tempo que ele tenta culpar o mundo, porque depois, mais pra frente nos episódios, nós vamos ver que ele tenta jogar a culpa na própria Sunja, a avó dele, mas ao mesmo tempo que tem esse dilema, ele se sente livre daquele sistema. E aí ele sai na chuva e dança, e aquela cena é poética ao mesmo tempo em que a Sunja tá chegando novamente depois de, sei lá, 50 anos lá na Coreia. E aí ela desce também do táxi, tá chovendo, e ela desce no mar e ela quer entrar naquela água. E todo esse encontro da Sunja com sua origem acontecendo ao mesmo tempo em que tá rolando esse encontro do Solomon com a sua liberdade, dele dançando na chuva, bem doidão lá, aquela banda tocando aquela letra muito boa que se encaixa perfeitamente. Então pra mim aquela é uma das minhas cenas favoritas, é linda demais. No episódio 5 nós já temos toda aquela reviravolta da vida da Sunja em Osaka, ela criando aquelas relações, e o Hansu aparecendo
aparecendo pra perturbar a vida da menina novamente. E aí elas têm uma dívida pra pagar, Sunja resolve tomar a iniciativa e vender o relógio que o Hansu tinha dado pra ela nos episódios iniciais do dorama, e mal sabiam elas que isso daí daria pano pra manga. E aí, episódio 5, episódio 6, temos então o irmão do Hansu com esse orgulho ferido, essas mulherzinhas que pagaram minha conta. No episódio 6, nós também conhecemos finalmente Hana, a Hana do Solomon, que ficava ligando pra ele, toda misteriosa. E eu tava super assim, meu Deus do céu, quem é essa Hana que tá fazendo, pra onde foi? E eu tinha toda uma expectativa em relação a ela, já que eu não li o livro, então eu imaginava que ela era super badass, que estava envolvida com movimentos de independência, com luta, com não sei o que lá. Sendo que no final ali não foi bem isso, né? Eu acho que eu tinha muitas expectativas, então fui levemente frustrada. Na verdade, fui bem frustrada, não foi levemente não. E aí o episódio 7, eu vi no Twitter que na verdade não era uma passagem do livro. Não tinha esse background do jeito como o episódio 7 do K-Drama nos mostrou da vida do Hansu. Mas foi então de uma sacada genial para trazer essa humanidade pro Hansu, para mostrar, né, quão redondo é esse personagem, que não é uma coisa quadrada, engessada, Hansu malvado, porque a gente vê aquele jovem Hansu com tanto brilho no olho, com tanta felicidade, com tantos sonhos e com tanto entusiasmo de estudar e de, apesar de sofrer, né, com as opressões e toda aquela situação que estava acontecendo com os coreanos durante toda aquela época, que passou a durar anos, ele tinha ali, dentro daquele contexto, uma grande força de querer transcender tudo aquilo. Ele trabalhava com aquela família, a família gostava dele, o pai, né, daquela família considerava ele mais inteligente que o filho, tinha um grande apreço por ele, iriam voltar para a Inglaterra, Estados Unidos, e iriam levar Hansu junto. Então as coisas estavam ali muito encaminhadas, e mesmo com o problema que estava acontecendo com o pai do Hansu, que foi justamente estourar no mesmo dia em que ele iria para a Inglaterra, Estados Unidos, como o cara que o pai do Hansu trabalhava tinha também um grande apreço pelo Hansu, não sei se ele iria pegar o Hansu para trabalhar com ele e prender o Hansu de uma forma assim de cortar as expectativas de vida dele, de transcender, como eu disse, aquela realidade tão difícil. Porém, naquele momento também, além desse problema com o pai e a questão do dinheiro, foi acontecer aquele desastre natural que é inspirado num momento histórico real, que foi o terremoto que aconteceu em 1923 lá no Japão, que foi aquela tragédia natural e também uma tragédia humanitária, se formos pensar no caso dos coreanos, porque após tudo isso, a cidade ficou de pernas pro ar, tudo destruído, pessoas perderam seus entes queridos, muita gente morreu, e aí foi um momento assim de caos mais oportuno para gerar mais caos e jogar a culpa daquilo e também de outras situações falsamente para os coreanos que estavam vivendo no Japão naquela época. Então muitos coreanos foram mortos, sangue frio, massacrados literalmente por simplesmente serem coreanos e estarem no meio desses rumores de estarem, né, fazendo saques, roubando, de serem maus, de serem a desgraça daquela terra, e enfim, muitos coreanos morreram. Então o dorama traz esse ponto para trabalhar toda essa questão daquele momento histórico e do sofrimento do povo coreano dentro daquele período, e também dá essa profundidade pro personagem do Hansu, que é muito interessante, e transformar literalmente aquele jovem garoto cheio de sonhos no Hansu que nós conhecemos. E aí nesse episódio nós também entendemos a história do relógio que Hansu deu para Sunja, mas aí assistindo o episódio 7 você entende a profundidade do sentimento que ele tinha com aquele relógio, e aí dá um pezinho no coração também. Com o relógio agora é quase um arroz pra mim já no episódio 7, porque, cara, por mais que o Hansu seja um idiota, sabe, ele dá pra Sunja a única coisa dele que lembrava ele do passado bom dele, que antes, né, de ter destruído tudo por causa do terremoto, ele era feliz. Eu vou chorar aqui. Então dá aquele único símbolo, né, da felicidade dele, do amor que ele tinha, da prosperidade, de um sentimento de esperança. Dá aquilo pra Sunja, que estava grávida, né, posteriormente do filho ali. É muito marcante, é muito bonito e simboliza, né, um desejo que ele tinha de que o filho dele nascesse, tivesse uma chance de uma vida melhor do que a dele e a sua geração assim por diante. Antes de finalizar esse vídeo, quero então enaltecer a atuação de Lee Min-ho,
porque não poderia faltar, obviamente. Tá arrasando, já arrasou e vai continuar arrasando. Falando do Han-Soo, aquela cena em que ele tá tentando fugir ali da cidade com a mãe e o filho lá dos Estados Unidos. A mulher desesperada acaba catando uns colares de pérola e coloca assim na cabeça do Han-Soo e manda fugir, vamos embora, vem todo mundo. E ela coloca esses colares de pérola no pescoço dele e eu fiquei muito pensando sobre isso, porque eu acho que era uma forma dela tentar proteger o Han-Soo de alguma forma, se alguma coisa desse errada, de tentar deixar ele um pouco amparado, talvez com alguma coisa preciosa que ele pudesse gerar algum dinheiro daquilo, se desse alguma coisa errada durante esse percurso deles, que deu, mas não sei, aquilo pra mim também foi uma mostra de afeto ali, do tipo, eu me preocupo com você. Mas então é isso, gente, esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos, de me seguir nas redes sociais. Até o nosso próximo vídeo, um beijo no seu coração.